Olá, eu sou Charles Xavier, é uma honra ter você aqui. Esse cara construiu um corpo impossível e quase morreu por causa dele. Durante anos, Kyle Muscle foi visto como sinônimo de força, superação e respeito no fisiculturismo. Um ex-presidiário que saiu do nada, construiu um físico absurdo e virou referência mundial. Só que por trás do shape gigante tinha uma bomba relógio, o coração. E quando o coração cobra, não tem motivação, não tem força mental, não tem raça, o corpo simplesmente apaga. Nesse vídeo, você vai entender em ordem cronológica como ele saiu do fundo do poço, virou celebridade fitness, entrou numa fase de excesso e pressão e como isso terminou em hospital. Você vai ver o ataque cardíaco de 2021, o stand, a mudança de discurso e a volta para o hospital em 2026, depois de desmaiar no meio do treino. E o risco aqui é real. Se você treina pesado, se você já cogitou substâncias para crescer e secar mais rápido, ou se você acha que comigo não acontece, essa história é um tapa na cara. Porque o que derruba um cara desse tamanho não é a falta de músculo, é o que não aparece na foto. Fica até o final porque no último capítulo eu vou te entregar a reflexão mais pesada dessa história. O que o Kyle aprendeu de forma mais brutal possível. E como isso conversa direto com a realidade de quem vive perseguindo shape e validação. Se inscreve no canal, deixa seu like monstro, ativa o sininho e bora pra essa história insana. Kyle Muscle, nome artístico de Chuck Kinkerdall, cresceu em Oakland, Califórnia, num cenário que muita gente só vê em filme: violência, pobreza, crime perto de casa e pouca chance real de futuro. Ele mesmo sempre bate nessa tecla. Não era uma fase difícil, era um ambiente que te puxa para baixo todos os dias. Dentro de casa, ele também não se sentia protegido e isso vai criando uma mistura perigosa: raiva, carência, necessidade de provar valor. E quando um jovem cresce assim, ele busca respeito do jeito que dá. Às vezes pelo esporte, às vezes pela rua. E é aí que a história começa a se dividir em dois caminhos, o da força e o do caos. Na adolescência, ele percebeu que tinha algo que os outros não tinham: força física e presença. Aquele tipo de corpo que chama a atenção mesmo antes de virar fisiculturista. Só que talento sozinho não salva ninguém quando falta estrutura. Enquanto algumas pessoas têm treinador, família apoiando, oportunidades, ele tinha pressão e necessidade. O mundo em volta não premiava disciplina, premiava sobrevivência. E quando você entra nesse modo, você começa a tomar decisões que parecem rápidas e eficazes naquele momento. É o tipo de situação em que você acha que está controlando, mas na real é o ambiente que está te controlando. Em algum ponto, a rua venceu. Kyle se envolveu com crimes e acabou preso por roubo, recebendo uma sentença longa. E isso foi o primeiro fim da história dele. Porque uma pena dessas, para a maioria das pessoas, é o enterro da vida. Só que dentro da prisão, ele encontrou uma coisa: rotina. E a prisão, por mais absurda que pareça, vira um lugar onde muita gente se agarra em algo para não enlouquecer. Para ele, esse algo foi treinar. Não tinha equipamento top, não tinha suplemento, não tinha conforto. Tinha peso improvisado, repetição, dor e obsessão. E foi ali que a mente dele começou a virar aço. No ambiente da cadeia, físico é linguagem. Você não fala que é forte, você parece forte. Você não diz que tem respeito, você impõe presença. E Kyle foi moldando o corpo como armadura. Cada treino era como se ele estivesse construindo uma saída, como se cada repetição fosse um tijolo da liberdade. Só que junto com isso nasce um perigo. Quando seu corpo vira seu escudo, você passa a depender dele para existir. Você começa a se definir pelo tamanho, pela aparência, pela intimidação. E isso, mais tarde, vai virar combustível para tudo, para a fama e para os excessos. Quando ele sai, depois de 10 anos,
ele volta para o mundo com uma promessa silenciosa: nunca mais ser fraco, nunca mais ser invisível, nunca mais ser controlado por ninguém. Só que recomeçar não é só querer, ele precisava de dinheiro, de espaço, de identidade. E aí ele faz o que sabe fazer melhor. Usa o físico como cartão de visita. A academia vira templo, a internet vira palco. Ele encontra no fitness uma chance real de reconstruir o nome e virar alguém. E por isso, ele mergulha de cabeça. Só que a gente sabe, quando uma coisa vira a sua salvação, ela também pode virar sua prisão. E a próxima fase prova isso. A ascensão de Kyle Muskell é aquela história que o público ama. O cara sai da prisão, muda de vida, vira exemplo, ganha seguidores, começa a aparecer em comerciais, clipes, projetos e explode no YouTube. O shape dele era quase um personagem de videogame. Seco, grande, com presença, ele não era só mais um maromba, ele era um show. E no mundo da internet, isso vira dinheiro e vira cobrança. Porque quando você vira referência, as pessoas não te deixam envelhecer em paz. Elas querem sempre a versão mais absurda de você, maior, mais seco, mais sinistro, mais monster, o monstro. Com isso, começa um ciclo psicológico pesado. O público te ama pelo que você entrega e você começa a sentir que precisa entregar mais para continuar sendo amado. E é aí que o fisiculturismo deixa de ser esporte e vira identidade. E quando a identidade vira o corpo, você não aceita perder volume, não aceita ficar normal, não aceita diminuir. E é nessa pressão que o tema dos anabolizantes entra como a solução rápida, não como uma decisão isolada, mas como uma engrenagem do sistema. Se você vive do corpo, você se sente obrigado a manter o corpo, custe o que custar. Ao longo dos anos, ele mesmo passou a falar que usou anabolizantes e que isso teve consequências sérias. E o mais perigoso é que o abuso não costuma vir num dia específico. Ele vai acontecendo na soma. Um ciclo aqui, outro ali, só mais esse, só para manter, só para recuperar. Quando você vê, virou estilo de vida. E tem outra coisa. Muita gente acha que o problema é só o anabolizante, mas o combo geralmente é maior. Treinos extremos, pressão, dietas agressivas, sono ruim, estresse constante, estímulos fortes. O corpo aguenta por um tempo, até a conta chegar. E o Kyle começou a dar sinais. Não é como se o corpo apagasse do nada do dia para a noite. Geralmente ele sussurra antes de gritar. Retenção, inchaço, falta de ar, desconforto, sensação estranha, cansaço fora do normal. Só que a mente de quem vive de performance é treinada para ignorar. Você aprende a engolir o sinal, você aprende a dizer é normal. E aí a vaidade vira uma venda, porque admitir que algo está errado significa admitir que o projeto pode cair. E ninguém quer ser o cara que regrediu. Ao mesmo tempo, a imagem pública dele também gerava polêmicas. Desde o passado criminal até discussões e tretas em ambientes de academia e internet, além de decisões bizarras que chamavam a atenção do público. E o que acontece com celebridade fitness? Cada atitude vira manchete, cada crise vira conteúdo, só que o corpo não liga para a fama. O corpo não sabe o que é engajamento. Se você força demais, se você ignora sinais, se você vive do limite, uma hora vem o colapso. E quando ele vem, não tem edição, não tem corte. É o real. Em 2021 acontece o que muda tudo. Kyle Muskell sofre um ataque cardíaco. E o detalhe que deixa isso mais assustador é o que ele próprio comentou na época. A artéria esquerda estava completamente obstruída, 100%. É o tipo de situação em que se o socorro atrasa, a história acaba ali. Não é susto, não é mal-estar, é risco real de morte. E isso choca,
porque o senso comum pensa: como um cara desse tamanho, treinando com físico absurdo, tem ataque cardíaco? Só que saúde não é estética, e isso vira o ponto central da história dele. O procedimento foi sério: stent colocado para restaurar o fluxo sanguíneo. Hospital, vulnerabilidade, aquela imagem que quebra o mito do invencível. E nesse momento, Caio aparece diferente. Não é o mesmo personagem indestrutível. Ele começa a falar com um tom de alerta. Fala de exame, fala de checagem, fala que a vida pode acabar num segundo, e isso tem um peso enorme, porque ele não era um atleta comum. Ele era um símbolo de fisiculturismo de internet. Quando um símbolo cai, muita gente se olha no espelho e se pergunta: e eu? Depois do ataque cardíaco, ele começa a bater forte no tema dos anabolizantes, dizendo que queria educar a comunidade sobre os perigos. E é aqui que entra o contraste. Por um lado, ele vira um exemplo de superação e aviso. Por outro, ele também vira alvo de crítica, porque muita gente vê isso como tarde demais. Mas o ponto é, ele sobreviveu. E quando alguém sobrevive a um evento desse tamanho, ou a pessoa muda, ou ela volta para o mesmo buraco. Kyle tentou mudar, e as mudanças dele chamaram a atenção. Dietas extremas, jejuns prolongados, desintoxicações e desafios alimentares que geravam discussão. E aí chega 2026 e a história fica pesada de novo. Ele desmaia no meio do treino, dentro de uma academia na Califórnia. Cai, perde a consciência. Pessoas ao redor correm, tentam ajudar, chamam socorro. Ele é levado ao hospital. E o que mais deixa o público em choque é que, segundo relatos divulgados por veículos, o motivo exato e o estado clínico detalhado não ficaram claros na hora. Isso cria medo, porque remete direto ao trauma do ataque cardíaco de 2021. A mente do público já pensa: foi o coração de novo? Esse tipo de episódio explode na internet porque mexe com duas coisas que o mundo fitness odeia encarar: fragilidade e consequências. E quando a notícia circula, ela vira um reflexo do medo coletivo. Se até ele caiu, então ninguém está imune. E o mais sinistro é isso: o colapso dentro da academia é o símbolo perfeito do risco. Você vai para a academia para ficar mais saudável, mas se você está vivendo no extremo, ela pode virar o palco do pior dia da sua vida. E é por isso que a história do Kyle Muskell não é só sobre ele, é sobre a cultura inteira. A verdade é que Kyle Muskell virou um documentário vivo sobre o preço do extremo. Ele representa aquele tipo de trajetória que inspira e assusta ao mesmo tempo. Inspira porque ele saiu da prisão e construiu uma carreira. Assusta porque o caminho cobrou caro. E a parte mais cruel é que o corpo cobra em silêncio por anos. E um dia ele cobra gritando. Não tem desculpa, não tem justificativa, não tem "eu vou parar depois". O coração não negocia. O coração não espera você bater meta. Ele falha se você empurra demais. E se tem uma frase que essa história deixa na mesa é: shape não é sinônimo de saúde. Tem gente que parece um super-herói por fora e tá desmoronando por dentro. E o mundo da internet piora isso porque tudo vira comparação. Você abre o feed e vê físico perfeito, vida perfeita, energia perfeita. Só que você não vê exame, você não vê pressão arterial, você não vê colesterol, você não vê arritmia, você não vê o medo de dormir e não acordar. Você vê ângulo, luz e pump. E aí um cara como Kyle cai e a ilusão quebra. Essa reflexão não é para demonizar musculação. Treinar é uma das melhores coisas que existem. O problema é quando o treino vira obsessão e o corpo vira identidade única. Quando você começa a achar que vale tudo, quando você começa a brincar com químico como se fosse suplemento. Quando você troca anos de vida por respeito de desconhecido. E muita gente não vai admitir, mas o vício em validação existe. O espelho vira juiz, o comentário vira combustível. E o risco real é você empurrar seu corpo até ele te derrubar sem aviso, no lugar onde você se acha
mais forte. O Kyle hoje fala mais como alerta do que como monstro. E isso, por si só, é uma cena pesada. Um cara que foi símbolo do exagero virar símbolo do aviso. Só que o aviso dele não é bonitinho. Não é se cuidem, galera. É um aviso de quem viu a morte de perto, de quem já apagou, de quem já precisou de intervenção para continuar vivo. E isso tem um valor gigantesco para quem está no início, principalmente jovem, principalmente os caras que estão na fase de quero ficar gigante rápido, porque rápido demais pode ser o atalho para a ruína. Então deixa eu dar o papo reto olhando na sua cara. Se você está brincando com esteroides, se você está ignorando o sinal, se você está treinando no ódio e achando que é invencível, a história do Kyle Muskell, eu aviso que você está fingindo que não existe. Você não precisa virar um monstro para ser respeitado. Você precisa estar vivo. Você precisa conseguir respirar bem, dormir bem, envelhecer com dignidade. Shape é conquista, mas a saúde é patrimônio. E se você não aprende isso agora, o corpo ensina do jeito dele, com dor, com medo e com ambulância. Se inscreve no canal, deixa o seu like monstro e manda esse vídeo para aquele amigo que está indo longe demais. E comenta aqui, você acha que o mundo fitness romantiza demais o extremo? Porque a próxima história pode não ter final. Eu sou Charles Xavier, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Calma, presta atenção agora, porque isso aqui é para quem decidiu começar 2026 com o pé direito no físico, na mente e na saúde. Se você cansou de prometer todo ano que agora vai, esse é o seu momento de fazer diferente. Um pacote completo Balonatic, um combo absurdo para quem quer resultado de verdade, sem frescura. Treino masculino completo de 8 semanas, treino para mulheres focado em quadríceps e glúteo por 8 semanas, dieta de bulking de 12 semanas organizada passo a passo, dieta de cutting de 12 semanas para secar sem perder massa, tudo estruturado na mesma linha de métodos usados pelo coach brasileiro que colocou 2 atletas no topo do Mr. Olímpio. Esse tipo de combo custa 300, 400, 500 reais fácil. Aqui é um presente para quem acompanha o Balonatic. R$19,90. Só isso, R$19,90 pode ser o ponto de virada do seu ano inteiro. 2026 começa agora com disciplina, com foco, com saúde, com um plano na mão e não só promessa. Clica no link ou QR Code na tela, vai direto, garante o combo e começa hoje. Viu nesse vídeo? De brinde, plano para treino completo com ênfase em braço, bíceps e tríceps. Balonatic, comece o ano com o pé direito.